Oi, Adri. Oi, Lizzy. Olá, Oi, Adri, bem-vinda! boa noite. Você dividindo aí seu espaço. Boa noite. Feliz por tu estar aqui com esse assunto muito importante, né? Com certeza. Então, Adri, primeiramente te apresenta aos meus seguidores que estão aí nos assistindo, quem tu é, o que que tu faz, da onde tu fala, por favor. Então, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ter vocês assistindo essa live online, também para as pessoas que vão assistir depois. Meu nome é Adriana Batista, estou falando de Brasília, sou consteladora familiar e aqui estou me posicionando destravando pessoas que querem estar na internet. Você, mulher, que quer empreender no mundo digital. Eu estou trazendo essa filosofia da constelação familiar, minha experiência já de 8 anos destravando pessoas para avançar em várias questões na vida. Essa filosofia eu fiz uma releitura, porque eu mesma, quando fiz essa transição para o universo digital, eu precisei trabalhar minhas travas. Então, percebi que não basta você fazer cursos de marketing digital, cursos de mídias sociais, se você não consegue ir para ação. E isso tem tudo a ver com o nosso tema também de hoje. Porque se você tem travas inconscientes, você não consegue mudar os seus padrões. Muito bom, Adri, é isso mesmo, né? O inconsciente, a gente fala que coração é terra que ninguém pisa, né? Mas eu digo que o inconsciente, né? Se a gente não usar as ferramentas certas, realmente é terra que ninguém pisa, né? Mas ainda bem que temos ferramentas para isso, né? Verdade. Então, o assunto de hoje, eu gosto muito, Adri, eu te chamei até para falar dele, porque eu vivi isso na pele e eu vejo muitas das minhas coaches repetindo isso. Para quem está entrando agora, a gente vai falar sobre a repetição de padrões em relacionamentos, que nada mais é do que a gente aprende a se relacionar vendo os nossos pais, os nossos cuidadores, quem nos criaram, né? As pessoas que nos criaram são referências para a gente de autoridade para tudo nessa vida, né? Então, eles nos ensinam tudo, inclusive se relacionar conforme eles aprenderam, conforme foi passado para eles, né? E a gente segue esse padrão. E muitas vezes a gente tem coisas, como todas as pessoas, tem pontinhos e famílias, pontinhos que a gente não são agradáveis pra gente, são nocivos, a gente não precisa levar pra frente. Só que às vezes está tão, de forma tão inconsciente, né? Que a gente não consegue ter essa consciência de despertar e dizer, nossa, eu posso fazer diferente aqui, eu não preciso fazer igual. Porque eu sei que eu não gosto, eu sei que não funciona, e eu posso sim fazer diferente, eu posso quebrar esse ciclo. Então, Adri, fala um Com pouquinho mais de uma certeza. forma mais técnica e teórica mesmo, ou como acontece isso e por que que acontece isso. Então, gente, primeiro eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui conosco. Se você já sentiu essa sensação de estar repetindo um padrão no seu relacionamento de casal e você se pega pensando, puxa, isso de novo. Ou então você para refletir por que, que eu estou repetindo esse padrão, por que, que está acontecendo novamente na minha vida. Isso acontece, gente, muitas vezes, como a Rosana já introduziu muito bem, porque lá no nosso inconsciente a gente está com travas, com limitações por questões do nosso sistema familiar. E muitas vezes elas são conscientes, sim, ela dá para trazer isso para o consciente, quando a gente trazendo para uma reflexão, mas muitas vezes você nem conhece
o que aconteceu no passado. Para vocês perceberem como isso é forte. Então, para mostrar que não é só na constelação familiar, mas já tem aí a psicanálise tradicional, já falava disso. Jung fala uma frase que é muito forte, que é até você se tornar consciente, o inconsciente vai conduzir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Olha como isso é forte, né, Rosana? Isso é Essa muito frase para mim forte. é assim, olha, eu quase Então, o tatuo que ela porque eu acho ela acontece? incrível, Ela é né? incrível, né? É aquela, é Ela é aquela história, incrível, o Jung nada especialmente para mais mim que que eu diz trabalho. que a gente tem que assumir as rédeas da vida, né, Adri? É isso. Exatamente. Exatamente. Isso me toca profundamente, especialmente no meu trabalho, é justamente olhar para a questão inconsciente. Então, realmente, essa filosofia da constelação, ela traz uma clareza em relação à nossa vida. Então, gente, quando a gente está se desenvolvendo aí, trabalhando o desenvolvimento humano, então quando você, por exemplo, procura um trabalho como o da Rossana, que está desenvolvendo mulheres, falando de relacionamento de casal e também desenvolvendo autoestima, tá? A gente muitas vezes está trabalhando o consciente ou de forma, ou trazendo também para a consciência questões acerca da nossa vivência. Só que tem questões que são muito profundas. Então, eu diria que a nossa consciência, a gente tem 3 níveis. Quando a gente está aprendendo algo novo, a gente passa por 3 níveis. Tem a consciência originária, que é aquela ter fé em Deus, ter fé na vida, acreditar que tudo vai dar certo, que tudo que acontece comigo tem um sentido, tem um significado. Essa é a consciência originária. A segunda consciência é a consciência racional, que é essa, a gente faz cursos, a gente entende o processo que está acontecendo com a gente trabalha a autovalorização e conhece o seu lugar no mundo e aprende a se valorizar independente de qualquer motivação. A gente aprende a se valorizar do jeitinho que a gente é. Essa é a racional. E tem a terceira consciência, que é a consciência quântica, que é essa que eu digo, do que está ligado ao inconsciente. E por que eu estou tratando isso? Porque, gente, meu trabalho é totalmente complementar ao trabalho da Rossana. Enquanto ela está trazendo essas questões para o consciente, está trazendo a mulher para estar dentro do seu poder, saber o seu lugar de importância no mundo e também valorizar as relações e valorizar também, por que não, a pessoa com quem você se relaciona. Tem uma questão que é como se fosse, essa questão inconsciente, é como se a gente estivesse num processo hipnótico. Então, muitas vezes as pessoas passam por um curso maravilhoso, passa por ensinamentos como que a Rossana traz para a gente. E mesmo assim, mesmo trazendo isso para a consciência, ela não consegue sair do padrão. E isso, gente, não tem nada a ver com uma vontade. É igual aquela questão, a pessoa está acima do peso. É desrespeitoso você chegar para uma pessoa que está acima do peso e falar para ela, olha, você precisa fazer atividade física e fechar a boca. Não é? Porque é claro que a pessoa sabe disso. Né? Todo mundo Verdade. tem inteligência, tem consciência. Mas existem questões inconscientes que estão travando, são bloqueios. São bloqueios e a gente pode trabalhar. A gente pode E como é que trabalhar a esse gente bloqueio. trabalha isso, Adri? Como é que é isso na prática? Vamos dizer que, sei lá, tem uma pessoa que ela tem dificuldade de se relacionar, ela sempre se sabota nos relacionamentos, tá? O que eu vejo bastante, assim, tipo, com vários tipos de sabotagem, né, digamos assim. Mas aquela pessoa que se sabota, que ela sempre causa uma briga, vamos fazer assim. Ela sempre causa uma discussão no relacionamento amoroso dela. Ela dá um jeito do negócio virar uma discussão. Como é que a pessoa pode trabalhar isso dentro dela para ela parar de repetir? Repetir, eu digo que as repetições é como se Deus estivesse dizendo assim, minha filha, você não aprendeu a lição. Então vai repetir de ano, vai repetir de ano, vai repetir de ano, até entender e passar de fase. Tipo isso. Exatamente. Exatamente. Tem essa questão que você falou e também tem outra forma de
de repetir padrão é, por exemplo, mulheres que procuram homens que estão indisponíveis, homens que estão em outro relacionamento, ou então que moram em outra cidade. Já viu? Eu conheço pessoas, já Olha, atendi cliente que só se relaciona com pessoa que mora em outro estado. Então, isso é um boicote que gente, nem ela própria percebe. Ela fala, olha, por acaso, eu só me relaciono com pessoas que moram em outro estado. Ou então, pessoas que se relacionam com homens casados ou homens que estão em outro relacionamento. E aí eu vou explicar de uma forma assim genérica, gente, porque nunca feche, nunca leva da letra quando a gente fala da filosofia da constelação. A gente nunca fecha, tá certo? Então, assim, nunca, não é uma matemática. Então, eu trago aqui como exemplo. E se esse exemplo tem a ver com você, vai tocar no seu coração, e você vai saber. Quando toca no seu coração, você vai sentir no seu corpo. Então, é para onde você tem que olhar, tá certo? Então, por exemplo, eu vou trazer duas formas, duas questões pela qual a gente repete padrões familiares. Aí, a primeira questão que eu vou trazer aqui essa noite é quando você tem uma fidelidade infantil em relação aos pais. Então, de repente, você está olhando para sua mãe e ela foi infeliz no relacionamento cedo, nunca mais se relacionou, ou então ela teve uma separação trágica, ou ela viveu uma relação abusiva infantil. Porque é a fidelidade que você sofre, você passa por expiação e repete amor à pessoa. Só que não é consciente. No consciente, claro, é ter um relacionamento feliz. Você quer ser feliz na sua relação de casal. Mas o seu inconsciente, você tá dando uma travada, tem uma Adri, agora. fidelidade familiar. Você tem a fidelidade aos pais, ou à mãe, ou ao pai. Deu uma E travada você agora, tava dando uma repete esse travadinha. É, padrão. deu. E Vamos, muitas vamos ver se vai de novo. Vamos lá. Falou da bem na parte, joia. parou na parte do pai. Falhou um pouquinho antes do que tu estava falando do pai. Sim. Então, aqui retomando, muitas vezes os pais tiveram um relacionamento que não foi feliz, eles não foram felizes no relacionamento de casal, e a gente repete esse padrão por uma fidelidade infantil. O Bert Hellinger chamou de fidelidade infantil, foi Bert Hellinger quem desenvolveu as constelações familiares, filósofo alemão e psicoterapeuta na área familiar. Ele desenvolveu as constelações e ele observou que existe uma fidelidade infantil. Por que é fidelidade infantil? Porque você só olha o seu amor pelos seus pais, não olha o amor dos seus pais por você. Por exemplo, você está seguindo o destino da sua mãe, é uma fidelidade infantil, é como se fosse a criança fala. É como a criança que olha a mãe doente e fala assim, mãe, eu quero morrer no seu lugar. Então você só está olhando o seu amor para sua mãe. Agora a mãe também te ama, então ela quer que você seja feliz, ela quer que você viva. Então é muito bonito, dentro do processo da constelação, como é que a gente trabalha, a gente ressignifica. A gente pode ser fiel, sim, aos nossos pais, a gente pode demonstrar o amor, mas a gente ressignifica dizendo, você não pôde ser feliz, e você vai ser feliz através de mim, através da minha felicidade. Então, eu vou ter um relacionamento conjugal feliz, eu vou ter um relacionamento de casal feliz, e todo mundo sabe que os pais se realizam filhos. Quem tem filhos, né, não pode ficar feliz enquanto os filhos estão sofrendo, estão deprimidos, estão dentro de uma dor profunda. Então, essa é a maior homenagem que a gente pode fazer aos pais. É falar, vocês não puderam, mas em homenagem a vocês, eu vou fazer de tudo para ser feliz no meu relacionamento. Então, isso é como se você estivesse quebrando uma hipnose, um processo hipnótico, é quando você estala os dedos. Então, você traz isso para a consciência e você consegue falar isso. Agora, no set de constelação familiar, isso é muito profundo, muito. Então, você consegue verdadeiramente viver esse processo.
Quando você traz isso para a vida real, apenas de uma forma consciente, eu digo que você tem que fazer esse exercício. E esse exercício é diário, você trazer isso diariamente para a consciência, porque já é um processo mais demorado. Então, você tem que trazer isso para a consciência e estar repetindo isso para você. Então, eu falei que ia falar de duas formas. Essa foi a primeira, que é a fidelidade infantil. Uma outra forma é quando você, que é uma forma que acontece muito, gente. Acontece, a gente está falando de relacionamentos nessa live, mas eu atendo muitas pessoas que estão bloqueadas, estão travadas na vida em vários aspectos, que pode ser desde aspecto financeiro, sucesso profissional, mulheres que não conseguem engravidar. E também, como é o tema dessa live, é relacionamento de casal, mulheres que não conseguem ser felizes no relacionamento de casal. Por quê? Porque estão com uma forte crítica em relação aos pais. Então, existem três leis sistêmicas, essa é a crítica. Então, você também entra num processo de expiação por essa questão da crítica. Então, na constelação familiar, Bert Helling descobriu, ele observou que existem três leis que regem os relacionamentos humanos. Todo tipo de relacionamento, tá, gente? A nossa relação de casal, nossa relação com os filhos, nossa relação profissional, nossa relação com o dinheiro, com a nossa saúde. Então, dentro também do aspecto da relação de casal, existem três leis que regem o relacionamento, que é a lei da ordem, que é o mesmo que hierarquia, lei do pertencimento, que diz que não pode haver exclusão e que uma exclusão traz consequências, e a lei do equilíbrio, que também essa lei diz muito respeito ao relacionamento de casal, que é o equilíbrio no dar e no receber. Quando a gente está na relação entre iguais, a gente precisa estar equilibrado no dar e no receber, né? Então, dentro do relacionamento, a gente não pode ser filho do cônjuge, a gente não pode esperar um amor incondicional. O amor dentro das relações amorosas, dentro das relações de casal, é sim, é o amor condicional. Então, a gente tem que ter equilíbrio no dar e no receber. Então, a gente não pode se portar como uma criança que só quer receber, e tampouco como a mãe do nosso par. A gente não pode se portar como a mãe e ficar dando e relevando os erros do outro, não. A gente precisa estar na consciência do equilíbrio. Mas como eu estou falando aqui da gente repetir padrão, eu estou falando em relação aos nossos pais, o que reina não é a lei do equilíbrio, mas a lei da ordem ou da hierarquia. Porque em relação aos nossos pais, a gente vai estar sempre no patamar abaixo. Eles estão numa hierarquia superior, porque foram eles que nos transmitiram a vida. E a vida não tem preço. É claro, por mais que os filhos deem alegria aos pais, por mais que os pais sintam um amor incondicional pelos filhos, nós temos uma dívida com eles, nós estamos numa hierarquia inferior, porque foram eles que nos deram a vida. E a vida não tem preço. Então, o que acontece, Rosana? Que muitas vezes os filhos alimentam mágoas em relação aos pais. E aqui a gente não traz essa filosofia para entrar num julgamento e nem para trazer você que está vendo essa live para um processo de culpa. Então a gente não alimenta culpa, a gente traz à consciência algo novo e entende que antes você não podia fazer diferente porque você não tinha essa consciência. Mas a partir desse momento você está perdendo esse privilégio de consciente. Agora você já vai saber o que está por trás dessa questão. Então, o que acontece? Muitas vezes os filhos em relação aos pais. Os pais muitas vezes não conseguiram dar o amor, ou os pais, enfim, eles criam a gente da maneira que eles puderam. Então, como a criança recebe isso, ela se sente
abandonada, ela está ali no sentimento primário. Então a criança sofre. Quando a gente cresce, existe um fenômeno em relação aos nossos pais, que mesmo adultos a gente continua na consciência infantil. Então a gente continua guardando essa mágoa, mesmo tendo condições hoje de olhar para os pais e perceber que eles só deram aquilo que foi possível. A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Verdade. Então, a gente traz. Então, existe um fenômeno que, em relação aos pais, a gente não compreende. A gente consegue compreender o vizinho, a gente se emociona com o filme, a gente se entende os amigos, mas os pais não. A gente continua na consciência infantil, a gente continua agindo como aquela criança ferida Como que não criança. compreendia o que estava acontecendo com os pais. Não compreendeu que dentro do processo dos pais, muitas vezes eles tiveram uma vida muito difícil, porque, gente, isso é genérico, os pais sempre têm uma vida mais difícil do que a nossa. Eles sempre constroem algo e entregam a vida para a gente já em outro patamar. Porque a partir do momento, mesmo os pais que nos abandonaram, não interessa, mesmo os pais que nos deram para adoção no momento do nosso nascimento, mesmo que seja assim, a gente já está em outra condição. Porque imagine, os filhos para adoção, eles tiveram uma vida muito difícil, porque ninguém nasce para fazer isso, né? Ninguém fica feliz em fazer isso. É porque realmente são pessoas. Deu uma travada de novo, Adri. Vamos ver se Muitas volta. vezes financeiras, tá? Então a gente pode dizer que sim, a gente sempre Deu nasce bem na parte num que tu falou que patamar os melhor do pais que o dos nossos pais. não nasceram para dar Então, seus a gente filhos, precisa. né, para adoção. Parou bem ali. Tá, eu vou pedir licença aqui para vocês um instante, para ver se melhora aqui minha Tá, conexão, tá? Com a minha internet. Só um momento. tá, tá. Tu tá acompanhando a live? A internet, a minha, tá dando problema, é só da Adri. Pronto, Não é a nossa? já estou de volta. Tá, vamos ver. Vamos ver se melhora aqui, pelo menos do meu ponto de vista aqui, né? Em Tá, relação à minha internet. vamos Então, ver. como eu estava voltando, muitas vezes a gente alimenta mágoas em relação aos nossos pais. Gente, isso vai travar a nossa vida. Então, isso trava a nossa vida, especialmente quando a gente tem críticas. Então, aqui, de uma maneira bem voltada para o nosso tema dessa noite, quando a gente critica o relacionamento dos nossos pais, a gente critica no consciente e no inconsciente a gente repete o padrão. É como se a gente estivesse dizendo para eles: eu amo vocês do jeitinho que vocês são. Porque é isso que acontece na realidade. Por mais que a gente critique os pais, por mais que a gente tenha mágoa, a gente tem um amor incondicional. Sim, até aquelas pessoas que imaginam, que odeiam os pais. Até essas pessoas, no coração, no íntimo, profundo, todas as pessoas amam os pais. A gente tem um fio invisível que liga o nosso coração ao coração dos pais. Então, mesmo aquelas pessoas que não conheceram os pais, elas não se sentem completas, porque elas têm isso mal resolvido, porque a gente tem esse amor incondicional. Tá certo? Então, quando a gente critica os pais, a gente olha para a mãe e fala: ai, não sei como minha mãe aceita esse relacionamento há 30 anos. A gente critica o pai: não sei como meu pai ele age dessa forma, não sei como minha mãe age dessa forma. A gente critica no consciente e no inconsciente a gente repete o padrão. Mas atenção, gente, a gente muitas vezes existe dois tipos de repetição de padrão, que é aquele que quer fazer exatamente como os pais fazem
Então, o nosso relacionamento tem aquele mesmo bloqueio relacional que o dos pais, ou não. Ou a gente quer ir para o lado oposto, por exemplo, olha, o relacionamento dos meus pais não tem liberdade, então não vou repetir, eu acho um absurdo uma submissão dessa. Então eu vou para outro relacionamento que tem outro padrão, que chega a libertinagem, eu também não sou feliz daquela forma. Então, não é linear, tá? Essa repetição de padrão. A fidelidade, sim, é linear. Então, a gente, dentro do nosso processo, a gente fica repetindo, a gente fica traindo, a gente fica atraindo o mesmo processo até a gente aprender a lidar com ele. Então, a gente tem que aprender a lidar no consciente e trazer também essa questão do inconsciente, que a gente está dentro de uma lealdade familiar. Então, a gente precisa honrar os pais. Então, esse seria o primeiro passo, né, Adri? Adorei, trouxe bastante clareza, assim, para a gente entender, porque realmente é tudo muito sombrio, né? Até a gente entender realmente como é que funciona essa forma sistêmica. A gente entende que a gente tem uma característica parecida com a mãe, outra parecida com o pai, né? Tipo, puxa, é a brabeza da minha mãe e o humor do meu pai. Tipo, essas coisas assim. A gente consegue enxergar mais nesse âmbito de comportamento, né? Mas em relação a relacionamentos, muitas vezes a gente não consegue enxergar. Em relação até escolhas de vida, né? Porque eu digo, tu falou daquela coisa da gente ser fiel, como é que era? Fidelidade infantilizada, foi esse termo que tu usou? É isso, a fidelidade infantil. Tá, eu escutei uma vez sobre isso em relação a as pessoas que não queriam crescer, que não conseguiam crescer financeiramente. Porque, por exemplo, vinham de uma família humilde, tinham a oportunidade de crescer, de ter uma vida abundante, e parecia que elas estavam se sentindo trancadas ali, bloqueadas para evoluir financeiramente, ali, como se elas não pudessem ter mais que os pais, como se elas realmente estivessem tendo, traindo eles, né? Como se elas não tivessem direito de ter mais recursos financeiros, mais conforto, mais oportunidades que os próprios pais. Isso também acontece? Com certeza. E isso aí está dentro desse mesmo processo que eu falei anteriormente, que a gente precisa ressignificar essa fidelidade. Então, isso no campo financeiro também acontece demais, a gente repetir esses padrões. Olha, a Laís até escreveu aqui, olá, minha irmã, a gente, ela escreveu, aquilo que resisto persiste. Olha, isso é muito forte, isso também foi Jung que falou, é outra frase que eu uso muito, e agradeço aí pela trazer mais essa clareza aí para a gente, porque é aquilo que a gente resiste, persiste, então vai persistir dentro do nosso padrão relacional, assim como a gente está resistindo à forma com que nossos pais se relacionam, a forma com que nossos pais são, a gente não aceita, e esse não aceitar é fazer. Então, como eu disse antes, a gente em relação a gente está sob a lei da hierarquia. Nossos pais têm uma hierarquia. Então, trazendo uma analogia, assim como nós, no nosso trabalho, a gente não fala para o nosso chefe o que ele deve fazer, mas a gente admite que ele diga para nós o que devemos fazer, porque ele tem uma escala hierárquica, tá certo? E a gente tem uma escala de liderança. Então, a gente aceita, a gente permite que o nosso chefe diga o que a gente precisa fazer, mas a gente não tem autorização para a gente falar como é que ele deve agir. A mesma acontece na nossa família. E por que que a gente não age assim? Porque hoje Parece em que a dia se intimidade tira perdeu. nossas papas da língua, né? Exatamente. Hoje em dia a gente se perdeu essa lei que antes ela estava no inconsciente, que a gente olhar gerações atrás, os filhos não ficavam dizendo aos pais como eles deveriam agir. Então isso foi se perdendo ao longo do tempo. Então por isso que a gente vê tantas pessoas travadas em vários aspectos da vida, porque são pessoas que estão presas, elas estão presas
nessas dinâmicas dos pais, porque elas estão com forte crítica aos pais. Então, isso, gente, é E como muito trabalhar forte. isso, Adri, primeiramente, assim, como é que as pessoas podem, tipo, começaram hoje, o que que elas podem fazer já, tipo, hoje, começar no dia de hoje, tipo, dar uma viradinha de chave, além de trazer isso para a consciência, que é o primeiro passo, não teria como, né, iniciar sem esse processo, mas, tipo, por exemplo, eu não gosto muito que minha mãe faça X coisa, beleza, então eu critico ela, critico. O que que eu posso fazer para começar a tentar quebrar esse ciclo vicioso de crítica que eu tenho? Porque às vezes acaba se tornando um vício até. A pessoa já está acostumada, às vezes ela nem nota que ela está criticando, né? Sim. Tem uma dica muito boa. Gente, assim, tudo que eu ensino, tudo que eu passo, eu vivenciei na minha própria vida. E hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha mãe. Eu tinha um relacionamento de muita crítica, então eu não estou aqui para julgar quem ainda está nesse processo. Mas é hora da gente olhar para dentro desse padrão e ver como você vai ter uma vida muito mais feliz. Porque esse fluxo do amor em relação aos pais, você desbloqueia em todos os aspectos da vida. Então, qual é a primeira dica que eu dou em relação aos pais? Essa necessidade de aprovação é uma necessidade da sua criança. Então, você parou, fazer para vocês. Então, quando você fala assim, mas meu pai, minha mãe, não é minha profissão, ou não aceitam o meu jeito de ser. Então, o que eu tenho para dizer? Desista de tentar mudar os seus pais. Desista de querer uma aprovação, tá? Desista dessa necessidade de aprovação que vem lá da criança. É a criança que tem essa necessidade de ser aprovado pelos pais, porque a criança pensa, se meu pai não me aprova, eu não sou amado por eles, logo eu posso morrer. Porque uma criança não tem condições de se sustentar sozinha. Então, dentro do inconsciente ali, do infantil, ela precisa sempre que o papai e a mamãe aprovem o que ela faz, para que ela se sinta amada e para que ela se sinta protegida, né? Uma questão de sobrevivência. Agora, você adulto, você pode dizer para o seu pai, se libera. Mais do que se liberar, liberte seu pai das suas expectativas. Liberte seus pais das suas expectativas de que eles mudem. Eles não vão mudar porque você quer. Tá? Se você tem um pai crítico, esse pai crítico ele é um ser humano como outro qualquer. Seus pais são seres humanos como outros qualquer, que tem a sua trava, que tem seu limite, que é desse jeito. Você também tem seu jeito de ser e que é difícil mudar. Então, aceite A os gente tem uma seus mania de pais. querer botar os pais como super-heróis, né, Adri? A gente tem essa mania de botar eles lá Exatamente. como deuses. Como se eles não pudessem errar, como se eles tivessem que ser perfeitos, né? Exatamente. É como diz o Renato Russo, são crianças como você. Você culpa seus pais por tudo. Isso é Isso absurdo. é um São absurdo. criança como você. O que você vai ser quando você crescer? Quando Quando você você crescer. está Aham. na posição de pai e mãe, vai acontecer a Isso. mesma coisa, tá? Você vai ter suas Bah. limitações e você vai ser criticado por isso. Então comece se libertando. Olá, tem a minha amiga que está aqui conosco, a Dani. Seja bem-vinda, Dani. Então, como é que você pode fazer? Inclusive, gente, você pode liberar os seus pais, inclusive quando eles não estão mais nesse plano. Se seu pai, sua mãe já morreu, não tem problema, você pode fazer esse processo hoje. Você pode dizer para eles: eu respeito a sua opinião, eu respeito o jeito que você é, mas eu penso diferente. Então, gente, eu compreendo que isso é difícil e que a gente não muda a chave do dia para a noite. Então, em primeiro lugar, tenha essa consciência de que o adulto, ele não precisa da aprovação de ninguém. E isso é tão lindo que você também vai levar isso para o seu relacionamento de casal. Leve isso para o relacionamento de casal. Então, quando você está numa discussão com seu par, aquela discussão que não tem fim, que você quer provar que você está certo,
você está dentro do bloqueio de necessidade de aprovação. Sabe quando você não deixa que aquela discussão termine, que você quer ficar com a última Sim. palavra, que você quer provar que você está certo? Pois é, isso é um bloqueio de necessidade de aprovação. Então você pode dizer para o seu pai, você pode dizer para o seu cônjuge, para o seu namorado, ok, eu vejo que você pensa diferente e eu respeito a sua opinião, mas eu tenho a minha própria opinião. Então a gente pode encerrar por aqui. A gente trouxe reflexão. Agradeço pela reflexão que você trouxe hoje. Quem sabe no futuro isso vai surtir efeitos, né? Mas para o momento eu penso assim. E eu estou bem desse jeito. Mas eu respeito o seu jeito de pensar. Sim, essa é a forma do adulto. Tá certo? É, Então isso inicia com pai e mãe. Porque no é fundo, verdade, Adri. gente, não é? Porque no fundo tudo que o ser humano quer, isso é uma necessidade básica do ser humano, é ser amado do jeitinho que se é. Então, Exato, a é a essência, né? primeira necessidade do ser humano. Então, seu pai e sua mãe, que você quer mudar, eles também querem. Então a gente fica nessa luta, a gente quer muito ser amado pelo papai, mamãe, né? Do jeitinho que eu sou, eu quero ser aprovado, mas a gente esquece de fazer o dever de casa. A gente esquece de amá-los sem querer modificá-los, do jeito que eles são. Exatamente esse pai e essa mãe, do jeitinho que eles são, foi quem transmitiram a vida pra gente. E a vida não tem preço. É Então, verdade. eu amo, de alguma forma, mesmo sem conhecer você que está aqui, alguns de vocês estão aqui nos assistindo essa noite, eu tenho profunda honra e respeito pelo pai de vocês, porque graças a eles vocês estão aqui essa noite. Certo? Então a gente precisa honrar e respeitar. Acima de Acontece tudo. uma magia quando isso acontece. É, Porque, é de verdade, acontece mesmo. repente, não é? Então, assim, como a gente trouxe aqui, a gente já falou essa frase, aquilo que você resiste, persiste. Então, de repente, quando você está num processo de mágoa, não está atendendo aquela necessidade básica da pessoa de ser amada do jeito que ela vai resistir em ser daquele jeitinho, então ela não vai nem se abrir para mudança. Porque aquela necessidade básica da gente ser amado do jeito que a gente é, a gente coloca uma resistência e fala assim, por que não? Por que essa pessoa quer que eu mude? Por que ela não pode me amar do jeito que eu sou? Mas a partir do momento que você respeita a pessoa do jeito que ela é, você consegue transmitir, acontece uma mágica de, opa, nossa, eu já sou amado, então eu acho que eu posso sim flexibilizar. Então, quando eu trouxe essa consciência para o meu relacionamento, eu trago aqui mais minha mãe, gente, porque meu pai faleceu quando eu era criança. Outros processos ocorreram também em relação ao destino do meu pai e tudo mudou, trouxe meu pai para perto de mim. Mas em relação à minha mãe, tá viva, gente, foi uma coisa sensacional, porque aquelas coisas pelo qual nós brigávamos, quando eu parei de resistir, quando eu aceitei minha mãe exatamente do jeito que ela é, até ela se modificou em alguns aspectos. Porque eu saí da crítica. É Então, quando as mágico, pessoas... né, Adri? É Essa é a mágico. palavra. É mágico. É mágico. Quem passou por isso sabe. É tipo, é como se a gente. Porque quando a gente tá criticando o pai e a mãe, é como se a gente estivesse criticando a vida, como se a gente estivesse criticando a nossa história, como se a gente estivesse criticando a gente, né? Não deixa de ser uma autocrítica do mundo pra ti, né? De dentro pra fora. E isso não te faz ver amor, né? Porque se tu não vê amor no teu pai, na tua mãe, tu não vê amor mais nada, nem em ti. E aí, quando tu respeita e honra a tua história, a tua família, os teus pais, tu passa, sabe? Tu consegue seguir com perdão, com cura. Começa a brotar uma coisa dentro de ti que se chama amor próprio, amor à vida. E tu começa a ver teu valor, tu começa a ver o valor das pessoas, tu para com esse dedinho, sabe, apontando de julgador, né? Impressionante. Exatamente. E você foi muito forte, eu preciso falar disso.
O amor próprio e a autoestima da gente depende também de honrar o pai e a mãe do jeitinho que eles são. E por que eu estou dizendo isso? Gente, olha essa consciência sistêmica. Isso também muda vidas, tá? Vamos imaginar que, até para minha palestra, eu gosto de trazer a imagem de um rio. Eu fui para a Chapada dos Veadeiros, eu moro aqui em Brasília, perto da Chapada dos Veadeiros, e eu fui num local que chama Cavalcante, que é Cavalcante, no Goiás, que é uma das cidades por onde passa, né, passa a Chapada dos Veadeiros, e lá tem um poço que chama Poço Encantado. Então eu tirei uma foto, porque a queda d'água, ela mostra o encontro de duas águas que se encontram na queda d'água e elas caem juntas, unidas no rio e misturadas. Não dá para tirar ali o que era o rio X e o rio Y, as duas águas se misturam. E assim somos nós. Eu faço uma analogia. Por exemplo, se o pai é café e a nossa mãe é leite, eu sou café com leite. Então, gente, se eu critico o café, eu estou criticando quem em última instância? Se eu critico o leite, eu estou criticando quem? Como é que eu olho para o espelho? Então, se eu critico ambos, pior ainda. Eu sou café com leite, então eu falo mal do café e mal do leite. Como é que eu posso ter autoestima nessa minha vida? Gente, isso é muito forte. Então, quem tem paz com o pai e com a mãe se torna uma pessoa irresistível. Você se torna uma pessoa mais Muito bom. atraente, você fica bem consigo, gente. É uma questão assim maravilhosa. É o primeiro passo para você sair desses padrões, para você quebrar os padrões. Então, outra forma também que a gente trazer isso para uma questão prática. Uma questão prática, né? Como eu falei, número um, a gente liberar os pais dessa aprovação, dessa necessidade de aprovação. Então a gente fala, respeito sua opinião, mas eu tenho a minha. E viver bem com isso. Gente, isso é uma prática. É uma prática. Não dá para mudar essa chave assim, né? Então isso é uma despedida da nossa criança. Então a gente precisa estar mais um adulto. E isso é maravilhoso, porque a gente vai levar isso também para o relacionamento de casal. Gente, isso é mágico. Isso transforma. Tem até uma frase do Deepak Chopra que é um mantra que eu repito todos os dias. E ele fala, concordo com todas as pessoas e circunstâncias da minha vida, exatamente como são. Assumo a responsabilidade sobre a minha vida sem culpar a mim mesmo, sabendo que tudo é como deve ser. Pratico a resiliência e renuncio à necessidade de persuadir os outros, as outras pessoas do meu ponto de vista. Então, renuncio à necessidade de persuadir as pessoas do meu ponto de vista. Por quê, gente? Porque cada pessoa tem uma experiência de vida. Por que eu vou persuadir outras pessoas do meu ponto de vista? Mais uma vez, isso é bloqueio de necessidade de aprovação. Então, como o meu tema é desbloqueio, gente, lá na minha página, Adriana Batista Oficial, você vai ver lá, é desbloquear pessoas para a vida, desbloquear pessoas para estarem aqui na internet. Então, o primeiro passo de desbloqueio é se libertar da necessidade de aprovação. Esse é um grande passo. Inicia em pai e mãe, tá? Então, esse é um exercício fundamental que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. Então, uma questão aqui também que eu gostaria de trazer é o quarto mandamento. Gente, independente de você ser uma pessoa religiosa ou não, não importa. Várias filosofias olham para a Bíblia como um livro de sabedoria, tá certo? Então eu trago o quarto mandamento, porque ele é muito forte. E antes de falar do quarto mandamento, eu vou falar por quê? Porque eu observo as consequências diariamente no meu consultório, nas minhas sessões online de constelação familiar. Pessoas travadas porque elas não observam o quarto mandamento. Gente,
Então, independente de querer ser religioso ou não, de trazer religiosidade para a vida da gente, mas a gente sempre tem que trazer espiritualidade, que é a nossa consciência originária que eu trouxe aqui no início dessa nossa live. A gente tem que ter espiritualidade. Então, eu vou trazer a Bíblia como um livro de sabedoria. Tá certo? Então, o quarto mandamento é o único dos 10 mandamentos. Olha que forte. Ele é o único dos 10 mandamentos com promessa. Ele tem um mandamento e depois tem uma promessa. E olha que forte que é isso. É honra teu pai e tua mãe para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Então, gente, eu atendo pessoas que trazem diariamente, que trazem todos os tipos de bloqueio na vida. E muitas vezes a gente vai olhar o que está por trás disso no inconsciente. Pessoas que não honram seu pai e sua mãe. Trazendo essa honra para o nosso, assim, para uma palavrear assim, corriqueiro do que é a vida, é não julgar o pai e a mãe. É não ter exigência em relação ao pai e à mãe. É não querer também, aí dentro desse processo de hierarquia, a lei da hierarquia também, tem filhos querendo ser pais do pai e da mãe. Né? Acontece bastante, né, Adri? Então, essa também é uma forma de não honrar o pai e a mãe. Eu sei, gente, que muitas vezes os nossos pais, eles ficam aos nossos cuidados porque eles têm problema de saúde, ou às vezes eles têm até uma fragilidade financeira. E somos nós que, muitas vezes, na velhice dos pais, que vamos cuidar desses pais. Porém, precisamos estar na postura dos filhos. Essa E às hierarquia, ela vezes não é um não exercício deixa de fácil, existir. né, André? Às vezes não é um exercício fácil, né? Esse assunto Não é. já acho mais. Porque às vezes a gente nem nota, né? Às vezes a gente não nota que a gente passou de filho para mãe, de filho para pai, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, oi, tô vendo mais gente chegando nesse horário, sejam bem-vindas. Então, em relação a essa honra, isso também, gente, eu preciso falar porque é muito corriqueiro. Então, pessoas que vão cuidar dos pais e da mãe na velhice, cuidem sim, a gente precisa cuidar dos nossos pais, porém, nunca deixar a hierarquia de que eles vieram antes. Então, a gente cuida na postura de filhos, atenção e cuidado. Quem está cuidando dos pais na postura de pais dos pais, fazendo exigências, proibições, querendo dizer para esses pais o que eles devem fazer ou deixar de fazer. Cuidado! Muitas vezes eu sei, você está na melhor das intenções, mas eu também preciso falar para vocês, gente. Eu falo a consciência porque eu já passei por esse processo, então eu não estou julgando você que faz isso. Eu também já fiz isso na minha vida e o resultado, gente, era catastrófico. Muitas coisas estavam travadas na minha vida porque eu fazia isso. Eu cuidava da mamãe querendo mandar nela, querendo dizer que ela tinha que fazer atividade física, como ela deveria se alimentar, na melhor das intenções. Mas sabe aquela ditado que de boa intenção o inferno está cheio? Pois é, você que está fazendo isso, você pode estar vivendo um inferno aqui na Terra sem saber por quê. Sem saber por quê. Ainda mais Então, nesse gente, momento, né, Adri, para quem tem pai e mãe que moram sozinhos, nesse momento de pandemia, pai, mãe, não sai de casa, não sai de casa, tipo, tá todo mundo pedindo, implorando para os pais, querendo ou não, é um movimento dentro disso que tu tá falando, né? exatamente. Então, sinto muito para você, viu, que está querendo controlar seus pais. Eu tenho essa Ai. péssima notícia para te dar. Você está paralisando a sua vida, porque você está simplesmente infringindo uma das leis básicas da vida, que é da hierarquia em relação aos pais, tá? Então, nesse momento, eu preciso ser um pouco dura com você. Então, no momento de maior fragilidade dos pais, que é a velhice, você está querendo mandar nos pais, está sendo uma desonra. Isso está sendo até uma falta de respeito com seus pais. Eu sei que dentro da sua consciência você está acreditando que você está fazendo melhor.
mas você está faltando com respeito. Quando você pega um idoso que, porque ele está num momento de fragilidade, você começa a colocar regras, você começa a impedi-lo de fazer aquilo que quer, e não interessa se aquilo vai prejudicar até a própria saúde dele. A vida é dele, não é sua. Às vezes, está fazendo isso, mas não é olhando para o seu pai, olhando para o seu umbigo. Porque você está olhando para... Então, você está com medo que eles morram. Então, desculpa falar isso, gente. É para o seu umbigo que você Mas está é olhando. real. Porque se seu pai quer morrer, e você não deixa ele morrer, se ele quer, você não está olhando para ele. Se ele está escolhendo comer a gordura da picanha, se é diabético, quer comer um doce, ele está escolhendo. Então você está olhando para o seu umbigo. Eu não quero perder o papai ou a mamãe, porque eu tenho uma necessidade de que eles continuem aqui. Tá certo? Então Tem eu uma sei, pergunta gente, aqui, tu tá vendo, Adri? Olha, isso é isso é muito muito íntimo. íntimo. Depende da De- criação com cada um deles. Exatamente. Exatamente. Isso depende da criação. A gente tem que ter a de que a gente está infringindo uma hierarquia ou não. A gente tem que estar consciente de que a gente está ultrapassando dos limites, especialmente quando... Gente, isso acontece demais, é só trazer um pouco de consciência. Quando a gente tem o pai e a mãe ali, idoso, eles próprios reclamam de que você está cuidando da vida deles. Eles próprios querem fazer... eles querem dar nesse final de vida, eles ainda querem mandar na vida deles. Então, eles próprios externam isso. É só abrir os ouvidos e ter escuta ativa. Se tiver escuta ativa, você vai ouvir o que seus pais estão falando. Porém, tem o outro lado também. A gente também não pode ser fisgado pela vaidade, porque muitas vezes os pais eles vêm com uma chantagem emocional e falam assim: mas só você dá conta de fazer isso por mim. Ai, se você não fizer, eu não consigo, tá? Uhum. Mesmo assim, você vai lá na postura do filho. Muitas vezes você fala, você não abandona o seu lar para cuidar dos pais. Muitas vezes você fala assim: pai, mãe, eu só consegui ir até aqui, mas eu tenho a minha família para cuidar. Tá certo? Assim, vocês são os meus pais, vocês que chegaram até aqui na força de vocês. E eu acredito que vocês dão conta, eu acredito, eu tenho certeza que eu não sou superior a vocês, que eu não dou conta mais do que vocês. Gente, isso acontece sim, porque muitas vezes Muito. eu caía nessa de lá ajudar minha mãe, achando que ela era mais frágil do que eu. Gente, que ilusão, tá? Minha mãe ficou Eles se viúva aos fazem de frágeis, né? 38, cuidou de 4 filhos. Ó. Eu não tenho, assim, um fio de cabelo. Minha vida é um fio de cabelo do que foi a vida da minha mãe de guerreira e do que ela dá conta. Então, gente, não caia nessa, tá? Não caia nessa. Não coloque sua vaidade à frente, seja humilde e consiga enxergar que eles tiveram uma vida muito mais difícil que a nossa. E se eles deram conta, eles continuam dando conta. Então, a gente apoia, sim. A gente é suporte enquanto filhos, dentro da humildade. Então, nossa, eu fui aqui. Mas Não, já mas está tem tudo chegando a até o ver. É, final da live. já. Então, acho importante a gente concluir. Então, acho importante a gente dizer que, sim, essa é uma maneira que a gente pode quebrar padrões. Então, aqui a Laís está dizendo, quando os idosos fazem o que querem, são mais felizes e acabam vivendo mais. Com certeza. Ela está aqui falando, nossa mãe é uma grande guerreira. Exatamente. Porque quando você vai parando de cair nessas ciladas, você que tem aí seu pai, sua mãe viva, olha, a Gésa está falando, nossa, foi muito bom escutar isso. Pois é, Gésa, vai praticando. Então, isso é uma filosofia. Então, eu sempre digo para as pessoas que me escutam, se você discorda do que eu falo, feliz, porque isso é uma filosofia, você tem todo o direito de discordar, mas eu te faço um convite, melhor, eu te faço um desafio.
Aplique isso na sua vida prática e experimente o resultado. Experimente. Quando você confia que sua mãe dá conta, mesmo dentro da fragilidade dela, você vai ver que ela vai ficar muito mais articulada e ela não vai usar desse artifício com você. Quando você se coloca menor do que ela, você vai ter uma mãe muito mais poderosa, um pai muito mais poderoso. Você vai ter pais mais livres, mais donos de si. E você vai estar livre de padrões. Você vai estar cuidando do seu nariz. Você vai estar cuidando da sua vida, em vez de estar cuidando da vida de pessoas que estão no... Isso sim é felicidade. É verdade. Então, É assim, verdade, eu vou aqui agradecer, Rosana, imensamente. Agradeço a você, a sua audiência, a minha audiência, todas as pessoas que estiveram aqui conosco essa noite. Inclusive, se Rosana for deixar gravada essa live, as pessoas que assistirão depois, eu agradeço aí a audiência, porque nós estamos aqui especialmente por vocês, para a gente trazer alguma coisa que possa transformar. E eu faço esse convite. Não acredite em mim, apenas aplique um pouco e veja o resultado. Olhe na sua vida como é isso, se vai modificar em algo. E depois conta pra gente. E eu vou pedir para vocês, se o que vocês ouviram nessa noite já trouxe alguma diferença, já caiu alguma ficha, conte pra gente, faça um story e marque a Rosana Freire R, @ Rosana Freire R, ou Adriana Batista Oficial. Ou então você pode ir lá na nossa página, e lá nesse post dessa live, as duas postaram, tá? E fazer um comentário, qual foi a ficha que caiu? E eu te faço mais um convite, para você que ficou conosco aqui até o final dessa live, se você for lá na minha página, Adriana Batista Oficial, e escrever lá mandar uma mensagem comigo com a palavra semana, eu vou te enviar um convite para como você pode fazer parte do desafio Semana Destrava nos Stories. Vai ser uma semana gratuita, que eu vou dar 5 aulas gratuitas, dando dicas para como você pode estar aqui igual a mim, igual a Rosana, se posicionando como profissional no Instagram. Eu vou te dar dicas sobre stories, não só dicas técnicas e estratégicas, mas também eu vou estar ensinando como você vai se destravar para gravar vídeos e para estar aí de maneira firme, se posicionando, falando com a sua audiência e fazendo com que seu trabalho alcance mais pessoas. Porque sim, esse trabalho não diz respeito a mim, Adriana Batista, não diz respeito a Rosana Freire, e seu trabalho não diz respeito a você, ele diz respeito às pessoas que nós transformamos, ele diz respeito às pessoas que nós ensinamos a cada dia. Tá certo? Então, querida, gratidão. Eu passo a palavra para você. Desculpe se eu falei demais, é um assunto que me empolga, é um assunto que me deixa muito feliz. E eu devolvo a palavra à nossa anfitriã da noite, agradecendo demais. E agradecendo a presença de todos. Gratidão, Adri. Foi, nossa, de grande valia. Muita informação bacana, muita informação importante, valiosa. As pessoas que escutaram, que não tiveram nunca contato com esse tipo de assunto da constelação, se hoje virou uma fichinha, tentem botar em prática, como a Adri falou. Pelo menos mude o seu olhar dentro do cenário, tente se projetar um pouquinho para fora e ver a sua relação com a sua família, no seu relacionamento amoroso, olhe um pouquinho de fora, saia um pouco do personagem ali, sabe? Só assista, vá como espectador e veja a mágica que isso pode acontecer. Porque é realmente mágico, é essa palavra